louvor seja direcionado ao Senhor com o coração grato, meu Pai, e com o coração que reconhece, meu Deus, as Tuas obras, que reconhece o Teu amor e tudo aquilo que Tens feito por nós, meu Pai. Muito obrigado por tudo de bom, meu Senhor. São essas as coisas que Te pedimos, mas que a Tua vontade seja feita, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono
a música escurece e o resto desaparece, simplesmente a vida chegou, ansiando oferecer algo de valor, abençoar meu coração. Quando a música escurece e o resto desaparece,
peso que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só digo pra você, não sou do mundo, não. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
noite, cujo objetivo nosso aqui é um só: é exaltar, glorificar o nome do Senhor. É esse o nosso objetivo nessa noite, nesse lugar. E esse é o objetivo das nossas vidas. As nossas vidas, é esse o objetivo delas. Nós fomos feitos para louvar o Senhor, para engrandecer o nome santo do Senhor, para viver conforme a vontade e o querer do Senhor. Tem coisa melhor? Mais uma vez, boa noite não só a vocês que estão aqui presencialmente, mas aos irmãos que estão nos acompanhando pela Brasil FM ou pelas redes sociais. É com alegria, né? Que é a alegria daqueles que foram tocados pelo Espírito de Deus. Nós damos início a esse momento, porque o culto nós sabemos que ele é contínuo, né? O culto é contínuo. Vamos orar, entregando esse momento ao Senhor. Os cânticos que já foram entoados aqui foram cânticos que falam da grandeza do Senhor, da bondade do Senhor, do alcance da mão poderosa do Senhor. E o desejo nosso é que, mais do que cantar com os nossos lábios, é que a gente louve ao Senhor com inteireza de coração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, diante do Senhor, que é Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir mais uma vez estarmos aqui, debruçando sobre a Tua Palavra. Olha, Senhor, nós queremos te render graças, te agradecer por tudo que o Senhor fez, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos também te pedir perdão, Senhor, se em algum momento nós tropeçamos, nós caímos, nós erramos, porque somos falhos. Nós queremos te pedir perdão, queremos te pedir que nessa noite o Senhor nos dirija em tudo, desde os cânticos que já foram entoados, Senhor, a palavra que vai ser lida, as orações que serão feitas, que tudo seja conforme a tua vontade, o teu querer, a tua misericórdia e o teu grande amor. Nós colocamos esse momento nas tuas mãos, colocamos a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que nos acompanha, de cada um dos nossos que estão aqui, Senhor. Nós nos colocamos dentro de ti, derrama sobre eles graça e sabedoria, Senhor, que vem do alto. Espírito Santo, tu tens total liberdade de nos conduzir nesse momento, Senhor. Espírito Santo, tu tens total liberdade de soprar os nossos ouvidos à vontade do Senhor. Nós entregamos a ti, Senhor, esse momento, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Hoje de manhã, nós concluímos o livro de Mateus, né? Nós estudamos o capítulo 28, o pastor Jamilson esteve aqui, concluiu a fala, né? Concluiu o capítulo 28. Lembrando aos irmãos que desde o ano de 2022, que nós iniciamos o estudo do livro de Mateus e concluímos. Ainda tem algumas coisas, né, Marcos? O 28 já concluiu hoje, só faltava o 28, então glória a Deus. Aí agora é partir, né? Irmãos, nós concluímos o estudo, mas nós precisamos estar sempre visitando o capítulo 28, os evangelhos como um todo, as cartas paulinas, as outras cartas gerais, o Velho Testamento. Então a Bíblia foi feita para nos ensinar. Então é com alegria, né, que nós estamos concluindo o livro de Mateus, concluímos, e aí iniciaremos outra jornada até a vinda do Senhor. E é bom, irmãos, que debruçados sobre a palavra nós possamos estar mais afeitos, mais inclinados à vontade de Deus. Amém? Podem se assentar, irmãos. Eu vou convidar agora o irmão Marcos Pereira para dar continuidade ao culto.
Que chuva maravilhosa, né, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito de Deus te dê a instrução necessária, que acrescente a tua sabedoria, a sabedoria do alto. Que a bondade do Senhor esteja sobre a tua vida e nos conduza nessa distinção em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Graça e paz, amém? Graça e paz. Amém? Olha que coisa maravilhosa, né? Esse som que é inigualável, que vem da parte de Deus para nós, e ainda bem que vem de Deus, né? Ele sabe a hora e o tempo certo. É a chamada chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela que cai na hora do Senhor, para o propósito de Deus. E assim é a nossa vida, todo tempo. Amém? Amém. Você quer água? Eu estava ali, vim pegar um amigo ali, Bruno, satisfação que nós temos você com a gente aqui, viu? Sabe disso. E aí eu olhei para cá, para a cidade, eu vi a água, mas praticamente como se estivesse caindo mesmo uma cachoeira, porque foi distinto a parte de lá da parte de cá. Então eu falei assim: Deus está mandando água com abundância. E prepara que eu me falei que essa semana vai ser muita água para nossa região, né? É a bênção de Deus. Amados queridos, sem mais demora para esse momento, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia aí, no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no Antigo Testamento. Nós leremos o capítulo 12, no versículo 5 do capítulo 12 de Jeremias. Nós faremos uma reflexão desse texto. Depois nós iremos para o Novo Testamento, fazendo uma aplicação a respeito dessa palavra que eu creio que da parte de Deus o Senhor tem algo a nos comunicar. Eu sou grato ao Senhor porque Ele tem nos ajudado em todo o tempo. Vamos fazer a leitura do versículo 12, do versículo 5, capítulo 12. Diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, esse domingo que o Senhor nos dá, no primeiro dia dessa semana, que nós podemos nos congregar juntos para louvar o teu nome. É bem verdade que os irmãos não estão aqui, mas igualmente, meu Deus, estão sendo abençoados por ti, Senhor, através da palavra pregada em vários lugares desse mundo afora. E nós te pedimos que nessa noite, tanto nós aqui quanto aqueles que estão nas redes sociais, aqui no Brasil, possam receber da parte do Senhor a sua palavra, porque nós dependemos inteiramente da sua misericórdia e da sua graça. Continua conosco, Pai, na leitura da tua palavra, nos ensina, que possamos sair daqui, Senhor, confortados por ela, exortados por ela, e com atitudes que glorificam o teu nome todo o tempo. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ação. Amém. Leia o texto, querido, leia o texto. Desculpe. O texto diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão de avião, é assim que está aí, de jato, de que, gente? Vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Baixar um pouquinho mais. E aí diz o texto: se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Esse texto que nós acabamos de ler é a palavra que Deus responde a Jeremias, num contexto no qual ele se apresenta diante de Deus fazendo algumas queixas. Alguém de vocês, ou até eu mesmo, já fizemos algumas queixas diante de Deus? De pelo menos perguntar o porquê? Por que Deus? Eu acho que nós, de alguma maneira, em algum momento, já fizemos alguns porquês, algumas perguntas desse tipo. Por que, Senhor? Por que disso? Por que daquilo? E aqui o contexto vai nos mostrar que o profeta Jeremias estava diante de uma situação, naquele momento, em que ele profetizava a nação de Israel, e nessa nação de Israel estava sendo levada uma palavra na qual Deus estava dizendo assim: olha, abandonem sua vida de idolatria, abandonem esse
caminho que vocês tomaram. Em outras palavras, você pode ler o texto do capítulo de Jeremias até o final, você vai ver Deus exortando o povo de Israel a abandonar seus caminhos de idolatria. E o povo, resistente a tal fator, não conseguiam, ou melhor, não tinham predisposição de coração para fazer. E a Bíblia diz que Jeremias então é chamado nesse contexto dessa nação, e Deus então o chama e fala: Jeremias, vá a um povo e diga a eles a minha palavra, e fale a eles a respeito daquilo para o qual eu estou a ponto de trazer sobre eles, se não mudarem os seus caminhos. E o que Deus estava dizendo a respeito disso era: eu estou trazendo juízo. Jeremias, é necessário que diga que é necessário, ou melhor, que tome uma posição de abandonar os caminhos de idolatria, de adoração a Baal, e siga o meu caminho. Eu anotei aqui dentro desse contexto e vamos tentar responder esse texto bíblico pela própria Bíblia, porque a palavra deve responder a si mesma. É uma das regras da hermenêutica, é que a Bíblia explica ela mesma, e graças a Deus que é assim, porque nós dependemos da graça de Jesus para entender o que Deus quer falar conosco. Nesse texto, ele me chamou muita atenção. Ontem, por exemplo, eu estava com alguns irmãos, nós fomos até conquistados para fazer uma reunião lá, e aí no bate-papo na viagem, um dos irmãos falou: mas eu vi uma palavra de Deus, que me falou de uma forma impactante. Nesse livro de Jeremias, ele citou esse texto para mim. E quando ele citou esse texto para mim, imediatamente Deus me fez lembrar algo. Mas eu vou compartilhar algo da mensagem, e nós fomos muito bem edificados com aquele momento da comunhão. E aí eu falei: Senhor, tem misericórdia, se for da tua vontade, permita que nós compartilhemos esse texto. Bem, qual era o contexto aqui? Jeremias vivia na cidade de Anatote, uma cidade de Israel, era o seu local de origem. Ali ele estava, foi criado, ali ele estava no seu contexto social, cultural, econômico, vivendo a sua vida comum e usual, vou usar esse termo. Então Deus apresenta para Jeremias e chama. A Jeremias fala: Jeremias, eu estou te chamando para que você possa, em outras palavras, se juntar a mim naquilo que eu vou fazer. Você vai a este povo e vai levar a minha palavra. Bem, nesse contexto, Deus havia levantado e levado um alerta ao povo de Israel a partir da vida dos seus profetas. Então Deus levantou muitos profetas no Antigo Testamento, sempre para que o povo pudesse ser corrigido a sua rota. O povo corrigiu a sua rota. Irmãos, nós precisamos, aqui vai uma aplicação. Eu preciso que a palavra de Deus seja para mim como exatamente o corredor da minha rota. Porque nós temos a tendência, humanamente falando, de muitas vezes tomarmos as nossas próprias direções, as nossas próprias decisões, de forma que continuamos andando e parecendo que estamos fazendo certo, quando Deus muitas vezes está falando assim: opa, volte para a palavra, volte para o caminho. Nós passaremos, amados irmãos, todos os dias da nossa vida, que eu falo pela palavra de Deus, até o dia que o Senhor nos chama, ele diz: o céu se rasga, ele desça, porque ele vai voltar, dizendo para mim e para você: volte para a minha palavra. Vale aqui um exemplo, vale aqui um comentário, abrindo um parêntese, sabe? E há um texto na palavra de Deus que diz isso, depois você pode pesquisar, se souber, me faça lembrar. O Senhor fala assim: vocês fazem orações a mim, vocês me procuram e fazem orações, mas vocês não ouvem a minha palavra. Como eu ouvirei a vocês? Em outras palavras, é isso que todo mundo profeta quer dizer. Sabe, irmão, nós queremos muito ouvir de Deus, nós falamos com Deus, queremos ouvir de Deus, que direção que Deus tem para nós, mas o quanto que eu me debruçado sobre a palavra dele, para entender o que Deus quer que eu faça, para que eu possa entender qual é o caminho que eu devo seguir. É necessário que debrucemos sobre ela e pratiquemos o que ela diz. Então, se o Senhor disse: não faça, não faça. Se o Senhor disse: vá, vá. Se o Senhor disse assim: olha, ande por esse caminho, abandone isso. É necessário fazê-lo, porque nós, sem Deus, irmãos, temos a tendência natural de errar o caminho. Eu vou repetir: sem Deus, na minha vida, a tendência do erro é imediata e o percentual é total de erro, porque sem Deus nada podemos fazer. E este era o contexto desse povo. O profeta Jeremias estava falando à nação de Israel, porque o povo havia abandonado a Deus, havia abandonado o caminho da justiça, estava seguindo os seus próprios caminhos. Então Deus usa o profeta Jeremias para exortar o povo a se arrepender e voltar para o seu caminho. Você pode ver em Jeremias capítulo 11, versículo 7, bem pertinho aí, o que Deus então vai fazer, vai trazer essa palavra de juízo. Bote uma página da sua Bíblia, ou mesmo na mesma página, no capítulo 11, no versículo 17, o que Deus está dizendo a esse povo. Está escrito assim: pois Adonai Sabaoth, o Deus dos exércitos, que a plantou para falar de Israel, decretou mal sobre você. Isso ocorrerá por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá fizeram a si mesmas, provocando
incensos a quem? A Baal. Meu Deus, atribuir a um pedaço de pedra, atribuir a uma escultura de madeira e dizendo assim: você é o meu Deus, você me tirou da minha condição que eu estava e hoje eu vou te adorar e eu vou te servir. É como se chegasse aqui Deus e falasse assim: eu não creio em você, eu creio no que eu fiz, naquilo que está diante dos meus olhos. É abandonar a Deus, é rebelar-se contra Deus. O meu pecado me faz rebelar-me contra Deus. Essa é a verdade. Talvez a pior situação não seja erguer algo no altar e começar a adorá-lo, mas talvez tomar como atitude própria as decisões longe de Deus. Isso é uma forma de idolatria. Afastar-se de Deus e começar a caminhar de forma tal que nós tomamos as nossas decisões independentes de Deus, estamos errando o caminho. Mas graças a Deus, por sua misericórdia, não nos falta a palavra de correção, de nos alinhar com a vontade dele. E assim o Senhor disse: olha, esse povo erra o tempo todo, porque eles me abandonaram e estão adorando a Baal. Era um Deus, né? Um falso Deus naquele tempo, em que muitos desses povos adoravam essa entidade de adoração, e muitos deles ofereciam até mesmo seus filhos a Baal em sacrifício. Que coisa terrível! Que coisa estava colocada para essa nação? Uma nação que foi chamada por Deus, foi levantada por Deus através de um homem chamado Abraão, em que Abraão levantou-se Isaac e Jacó, e de Jacó seus 12 filhos, e disse assim: eu sou Deus, eu sou teu Deus, não há outro Deus além de mim. Esse povo foi para a escravidão do Egito, depois de muito tempo já havia crescido, pecaram contra Deus. Deus usa Moisés e fala assim: vamos para fora, eu sou o teu Deus, adora a mim, eu vou te levar por um caminho, vou conduzi-lo para a terra de Canaã. Deus é único, é o Senhor de todos. E ao caminhar com aquele povo no deserto, Deus então dá àquele povo um manuscrito, digamos assim, uma referência de quem Deus é, através de que ele poderia guiar aquele povo. E ele diz assim: olha, eu sou o teu Deus, não há outro Deus além de mim. Então a pergunta é: por que esse povo foi para tão longe, meu irmão, ao ponto de abandonar o único Deus, Criador dos céus e da terra, e adorar uma entidade feita de pau, de pedra e de nada mais? Alguma coisa no caminho deu errado. Certamente o erro não estava em Deus, porque o povo estava distanciando daquele que é o eterno, perfeito e santo, porque ele é o perfeito e santo. Mas a sua misericórdia, então Deus com amor e misericórdia, usa o seu braço estendido para dizer: volta, Israel, volta para mim. Há texto da palavra de Deus que nos diz claramente que o Senhor ama aquele povo, o povo de Deus, não só a nação de Israel naquele contexto, mas todo aquele que é filho dele. Deus nos ama com amor eterno, ao ponto de enviar seu filho bendito, Jesus Cristo, nascido de mulher, para que eu e você pudéssemos ser redimidos na nossa condição. Amados, graças a Deus que a palavra não parte de mim e nem de você. A palavra vem de Deus e cabe a nós ouvi-la e praticar, porque essa palavra tem em si mesmo o poder de nos salvar e nos livrar de toda condenação. Porque sem Jesus Cristo, sem essa palavra eterna, estaríamos totalmente errando o caminho. É como alguém que anda numa estrada escura sem um farol. É como alguém que anda no meio da estrada sem alguma referência de lugar onde está pisando. Assim é a vida de todo homem sem Deus. É trevas, irmãos. A palavra de Deus diz que nós andávamos em trevas, e Deus enviou Jesus, o seu Filho bendito, para que quando ele viesse, quando ele veio, há 2000 anos atrás, ele levantou sobre nós a sua luz e apontou para nós o caminho da salvação. Essa é a nossa condição. Jesus é a luz eterna. Lá em João capítulo 1, a Bíblia diz que ele é a luz, e sendo a luz é o único que nos conduz à vida eterna. A luz é esclarecimento, a luz é a verdade, a luz é a referência para o qual nós estamos caminhando. Eu gostei, eu acho que foi Neto, 2 semanas atrás, quando ele pregava, e ele dizia sobre os pequenos animais que se levantam contra a chuva, né? Os pequenos besourinhos, eles são atraídos pela luz, né? Por quê? Porque a luz realmente tem o poder de identificar tanto a luminosidade quanto o calor, quanto a condição térmica necessária para se viver. Agora, se eu pergunto a você, se os pequenos besouros que se levantam precisam da luz, quanto mais eu e você, que somos feitos em imagem e semelhança de Deus, precisamos de Jesus, porque só ele é a luz que nos conduz à vida eterna. Irmãos, continuando nesse contexto aqui, então Deus estava dizendo em Jeremias 11:17, você pode ver todo o texto de Jeremias, é que Deus estava chamando aquele povo para voltar para os seus caminhos e corrigir a sua rota. A força e o poder da pregação de Jeremias traziam em si a responsabilidade de alertar aquele povo que o juízo de Deus estava próximo por causa dos seus atos de rebeldia
contra o Senhor. Diante de tal quadro, o próprio povo do qual Jeremias fazia parte estava tramando a sua morte. Então esse é o contexto, vamos colocar assim em poucas palavras, não é? Do que já estava acontecendo ali. Jeremias chamado por Deus e diz: vá ao povo e diga a minha palavra. Jeremias vai até o povo e diz: olha, eis que Deus manda dizer a vocês: voltem para mim. Voltem para mim, porque é tempo de voltar a buscar o Senhor. Não é? E diz para ele: olha, vocês cavaram cisternas para vocês, cisternas rotas que não retêm água. Olha o que é isso. Deus está falando: vocês abandonaram a fonte de água. Imagina essa chuva cair. Imagina essa chuva caindo, dizendo assim: ó, a fonte de água está descendo. E as pessoas não quiseram que Deus queria, que tinha para ele de vida, e começaram a cavar para si cisternas. Olha que coisa mais absurda, para reter as águas da chuva, mas as cisternas eram rotas, cisternas que não retinham a água. Você já viu cisterna rota? Cisterna, você sabe o que é, né? O meu tempo clássico, que os irmãos que conhecem sabem muito bem. É aquela, né, faz um cavado na terra e faz uma determinada profundidade para que a água entre ali, encha depois do tempo e os animais possam beber. Ou mesmo molhar uma plantação. Mas a Bíblia está dizendo que aquele povo fizeram para si cisternas rotas, ou seja, eles fizeram cisternas, cavaram para reter água, mas as cisternas estavam quebradas, ou seja, a água entrava e saía. Jamais poderemos conter ou receber da parte de outro que não seja Deus, bênçãos de Deus, porque as bênçãos têm que vir do próprio Senhor, e Ele é a bênção maior, Ele é a fonte de vida, Jesus, Ele é a fonte de vida. Sem Ele não há água, não há nada. O próprio Jesus, no livro de João, a grande festa dos tabernáculos, está ali diante daquele povo lá em Jerusalém que adorava na época de Páscoa, e diz que no último dia da festa era necessário que eles se reunissem e fizessem um grande clamor, adoração a Deus. Então eles pegavam, diz a história secular, que eles enchiam os cântaros de água, e até o altar daquele lugar no templo, lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, e derramava água sobre aquele altar do sacrifício, e ali eles estavam dizendo assim: olha, Deus choverá sobre nós as águas vivas, Deus vai mandar águas. E Jesus, então, no meio daquele povo, diz assim: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque desse de ti fluirá rios de água viva. Essa é a água viva, essa é a água que não é esvaída pelos nossos pecados, pelo contrário, essa água nos conduz para a vida eterna, que é o próprio Jesus. E nesse contexto de Jeremias, aquele povo abandonou a fonte das águas vivas e começaram a cavar para si adoração de falsos ídolos, adoração a Baal, adoração a Zerá, adoração a todo tipo de coisa que não era o próprio Deus, e nessa condição se perderam no meio do caminho. Essa é a condição do contexto. Então Deus levanta Jeremias. Jeremias vai diante do Senhor em oração e apresenta suas queixas a respeito da prosperidade daquele povo desviado. Jeremias, olhando aquela situação, ele observou que o povo, ainda que estava na condição de subjugo, de idolatria, aquele povo ainda prosperava, aquele povo tinha condições de viver uma vida, digamos assim, razoável do que estavam vivendo. E Jeremias está confrontado pela própria palavra, eles sabiam que Deus está dizendo uma palavra de juízo para eles, e aquele povo vivia na própria vida. Então Jeremias vai falar: Senhor, por que o ímpio prospera no seu caminho? Porque eles estão andando fora da tua presença e parece que nada acontece com eles. Isso parece muito com uma oração feita por um homem chamado Asaf, dos Salmos, quando ele questiona a Deus, porque as pessoas que andam longe de Deus parece que estão longe de sofrer algum mal. E aí ele confronta aquela condição em si mesmo, e ele vai diante de Deus, levantando alguns questionamentos. Eu acho interessante nesse texto, de Jeremias capítulo 12, se é assim que eu posso dizer, é que Jeremias vai com algumas queixas diante de Deus. E então veja o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 12, que ele fala com Deus nessa conversa, dessa queixa que ele tem. Ele diz assim: Adonai, ainda que tenhas o direito, se eu disputasse contigo, desejaria debater contigo alguns pontos da justiça. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas o que ele está dizendo é o seguinte: Deus, eu sei que tu és justo e perfeito, mas tem alguns pontos da justiça que eu quero te perguntar. E aí eu acho interessante que Deus, na sua misericórdia, nos atrai e também nos permite chegar diante dele com nossas dúvidas. Jeremias, nesse contexto, eu acho maravilhosa a Bíblia, porque a Bíblia não apresenta pessoas diferentes de mim e de você. A Bíblia não fala de super-heróis, pessoas que eram isentas de sofrer problemas, dor, sacrifício, de questionamentos. A Bíblia é um livro maravilhoso porque ela fala de gente comigo, como você, como nós, que passaram as mesmas lutas, talvez certamente em contextos diferentes, certamente dentro da história diferente, mas com as mesmas lutas interiores, porque somos pessoas, somos seres humanos com as mesmas demandas humanas. E então aquele homem vai diante de Deus, e diante de Deus ele vai apresentar as suas demandas. Ele diz assim: Senhor, eu sei que tu és justo, mas me permita fazer algumas perguntas para ti, ver a tua justiça.
E a primeira pergunta que ele vai fazer para Deus é: por que os ímpios prosperam? Olha isso. Por que os traidores têm sucesso? Aquele que pratica o mal, né? Vai dar rasteira no outro, tem sucesso. Por que isso acontece? E ele começa então a descrever essa condição, e ele vai perguntando versículo 2, versículo 3, versículo 4. Depois você lê com mais cuidado em casa os questionamentos que ele apresenta diante de Deus. E aí no versículo 5 você vai encontrar a resposta de Deus. A resposta de Deus muitas vezes não vem da forma como nós queremos ouvir. A resposta de Deus vem da forma soberana, em que é perfeita, para que nós entendamos que o propósito de Deus não pode ser frustrado, que a soberania dele é maior do que os nossos questionamentos, e ele nos cura o coração e nos mostra o caminho da retidão. Diante desse alerta, então, o Senhor vai dizer a ele, versículo 5, de forma branca, eu imagino esse texto, o Senhor dizendo a ele, Jeremias: se os que correm a pé o cansaram, como competirá com cavalos? Você pode se sentir seguro em uma terra de paz, mas o que farás na mata fechada do portão? Você sabe o que Deus está respondendo para a gente aqui? Jeremias, você está tão queixoso de coisas, mas você está vivendo em tempo de paz, você está num lugar. Qual dano você está tendo aqui, meu filho? Eu vou fazer a analogia dessa forma. Você está vivendo queixoso por causa dessas coisas? Se você está vivendo uma terra de paz, você está tantas queixas comigo, o que fará então quando você for andar nas florestas do Jordão? Eu não fui, mas ouvi falando que as florestas do Jordão, aquele lugar próximo ao Jordão, as pedras que estão ali são pedras pontiagudas, são pedras de formações vulcânicas, né? Então deve ter basalto, tem muita coisa ali importante. As pontas, as pessoas tinham dificuldade. Deus está falando, filho, Jeremias, você está queixoso que você está passando essa luta aí? Meu filho, você vai para outro nível. Eu acho que Jeremias falou assim: se fosse eu talvez eu falei, ei, como? Senhor, eu estou aqui nessa queixa toda, o Senhor está dizendo que eu vou para outro lugar aqui, como é que é isso aí? Você percebe o que Deus está falando? Irmãos, que isso seja para mim e para você, que deixemos muitas vezes de queixar a respeito do que Deus está fazendo conosco, mas possamos colocar diante das nossas vidas para entender o propósito do treinamento de Deus para mim e para você. Porque se Deus não nos treina, nós estamos meninos para sempre. E Deus não nos quer meninos, meninas. Deus nos quer pessoas formadas com caráter, segundo o caráter de Jesus Cristo. Talvez isso custe a mim e a você, certamente, momentos que Deus vai nos fazer suar mesmo, não só fisicamente, mas suar na vida espiritual, para que entendamos que Ele é Deus e que nós somos seus servos, e que Ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, porque tem pessoas pensando, esperando por nós em outros níveis, para que alcancemos elas também. Talvez estão clamando lá na frente, nós estamos aqui queixosos, por quê? E Deus fala, para de porquês e me segue, porque tem outras pessoas que precisam ser alcançadas com a minha graça, com a minha misericórdia. Irmãos, entendamos isso. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um chamado para mim e para você. Amém? Amém. Vou usar o termo ídolos. Ídolos fala de um tempo não tão perto assim, né? Os ídolos de tanto. Mas não vou usar assim, porque parece que eu sou do tempo do século passado. Ih, eu sou do século passado. Eu sou. Mas eu quero dizer que em 2006, eu, pouco tempo, quero trazer isso como exemplo de algo que aconteceu, que eu creio que aplica-se nesse momento, nessa palavra. Eu estava fazendo um teste seletivo para dar aula de um professor substituto, logo no recente chamado UFBA, no INSCAT, aqui de Vitória da Conquista. E ali se instalou no SEMAI as salas de aula. E eu soube daquele momento. E claro, precisando também fazer um complemento salarial do orçamentário de casa, eu me apresentei para fazer aquele certame público por substituição. Chego naquele lugar, estão ali 3 outros colegas meus formados comigo, e mais um terceiro cristão, servo de Deus, chega naquele lugar, e estava com o Zé Antônio 4. E esse que chegou de São Paulo, amigo, servo de Deus, já chegou com o doutorado. E ali batendo papo com eles, a gente conversando, trocando as ideias e tal, era aula do processo seletivo. E eu sei que eu peguei e tinha que sortear um ponto num dia e no outro dia, 24 horas depois, me dar a aula pública. Esse era o processo. Então nós fizemos um processo, cada um pegou o seu ponto, cada um foi para a sua casa e preparar a sua própria aula. E era uma vaga aberta. E eu me lembro que naquele dia, eu puxei um dos pontos, e quando eu olhei para o ponto, eu falei, meu Deus, 24 horas para falar sobre isso. Por que fala? Qualquer assunto que você vai falar, seja ele o menor ou maior, ele demanda mais que 50 minutos para se falar. E a gente sabe disso, né?
Fala assim, eles não sabem, meninos, que eu tenho muita coisa para falar disso. Vai chegar na hora certa. E eu comecei a puxar e um ponto, falei, meu Deus, eu tenho que falar disso, daquilo. Sei como é que eu vou fazer. A pouca experiência me falou assim, rapaz, você não vai dar conta. Isso é a minha condição, não. E eu peguei, voltei para casa, fui numa instituição que eu conhecia, peguei um livro ali e fui preparar meu ponto de aula. Preparei o ponto e fui no outro dia, temeroso. Confesso, diante dos irmãos aqui na câmera da internet, e diante dos irmãos aqui na igreja. Fui temeroso. Eu quero dizer para vocês, Deus é Deus bondoso e misericordioso. Ele disse assim, estarei com você todos os dias até a consumação do século e não te deixarei, jamais te o quê? Te abandonarei. Deus não é homem para mentir, amado. Se Ele falou, Ele cumpre, de fato Ele cumpre. Deus não nos deixa sós nunca, jamais. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem nos falado e tomar postura diante de Deus, crendo que Ele fará aquilo que Ele disse, porque Ele é Deus para fazer. Amém? E naquele dia ali, entrei naquele lugar, sentei, meu colega deu a aula dele, saiu meio lacrimoso, meio choroso, e eu falei, o negócio está esquentando alimento. E aí depois entra outro colega e vai dar aula, eu era o terceiro. E aí eu estava naquele ponto. Naquele ponto eu ia já não enxergava mais nada. Porque o medo começou a dizer assim, rapaz, você não se preparou com ele? Está na hora de. Deixa eu ter uma oportunidade. Quantos de nós não fazemos assim? Tem um termo que isso disse a palavra. Quando nós não fazemos algo que é para a gente fazer, tem um termo isso que disse a palavra. Mas assim, nós vamos lá contra nós mesmos e decretamos esqueci o termo. Né? Decretamos um não fazer em desculpa de uma outra coisa. Pode falar a palavra se lembrar de autossabotagem. Eu sabia que João ia verdade. Uma autossabotagem. Obrigado, irmão. Eu estava me sabotando, meu amigo. Muito obrigado. E ali eu lembro que eu peguei meu material naquela biblioteca pequena que estava naquele lugar na Assembleia. Fechei o livro. E com o livro fechado, comecei a sair. Cabeça baixa, ninguém estava vendo. Ninguém sabia que eu estava ali. Eu estava passando para lá e para cá. E fui saindo. E enquanto eu estava caminhando na direção do portão lateral, quem conhece o Semaia ali, e eu ia sair daquele portão, eis uma voz que eu creio que é a voz de Deus falando no nosso coração pela sua própria palavra. Porque a palavra de Deus dizia para mim, se você se cansa dos que vão caminhando com você, o que fará quando competir com os que vão a cavalo? Marcos, Deus falou com você, esse texto da Bíblia falou. Porque eu lembrei foi da Bíblia. Enquanto o profeta A ou B, o Deus podia usar quem ele quisesse. Até mesmo se ele quisesse usar um passo do Senhor, ele falaria, porque Deus é Deus. Mas ele usa a sua palavra para falar conosco a respeito do que ele tem para nós. Entende? E Deus falou comigo naquela hora. Eu falei, meu Deus, eu estou me auto-sabotando. Jesus, tem misericórdia dessa terra seca. E eu voltei. E falei, resignado estou, resignado ficarei. Se tomar pau, tomei, vou para casa, mas não fugir. Irmãos, eu quero dizer com isso, é que Deus tem nos chamado para cada um de nós. Não é ilícito termos os porquês, devemos perguntar sim, mas nunca fugir da resposta de Deus a nós a respeito do que Ele quer fazer. Talvez a sua demanda hoje seja uma que você não tem resposta, preocupado com o dia de amanhã. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que o Deus que começou a boa obra, há de cumprir na sua vida, até o tempo de Cristo Jesus. Você precisa de outra palavra? Eu preciso de outra palavra. Se Deus está aqui, fique tranquilo, Bruno, que eu estou contigo até o final da reta. Ou seja, eu estou contigo até o final, e você não ficará frustrado, porque o Deus que te chamou é o Deus que te põe de pé e sustenta a causa para o qual Ele chamou você e a mim. E eu me lembro que naquele dia, para cortar e fechar isso aqui, voltar, continuar aqui falando, eu estou nesse texto, eu quero fugir, eu quero te trazer uma condição prática de uma terra seca que experimentou a palavra de Deus e mudou essa história. E interessante que quando eu entrei naquela sala, estava um ex-professor meu, estava um professor da UF de Salvador e um outro professor do MSK, os três na banca. E interessante que eu peguei, está preparado, estou preparado, estou igual agora, ou mais. E aí eu vou fechar a porta da sala, aquele professor meu da UES, gente boa, brincalhão, vira para mim e fala assim, ei Marcos, porta aberta, a aula é pública. Hein? Tá bom, beleza. Como se bastasse, Deus falou assim, agora eu vou te colocar mais no estreito, você não fugir. Duas estudantes de farmácia colocaram duas cadeiras na porta da sala. Aí eu fui para a janela, não tem mais. Aí eu falei, você vai ficar aqui que eu vou lhe provar, no fogo. Você queria fugir? Eu estou te chamando para algo que você vai cumprir. Deus tem te chamado para cumprir aqueles propósitos que Ele tem na sua vida, seja onde você estiver. E se Deus tem um propósito, Ele tem. E se nós fugirmos, Deus nos busca de volta para o seu
planos de Deus jamais serão frustrados na nossa vida. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Jonas foi para longe, Deus falou: vai para mim, me entrega para aquele povo, porque aquele povo estou a ponto de destruí-los, mas eu tenho misericórdia. Fala para eles que eu vou trazer juízo sobre eles. E diz que Jonas desce a Jope e ali ele toma um barco e vai para Tarsis. Vamos vir para cá, ele vai para lá. E nós conhecemos a história de Jonas. Então Deus só esperou a hora certa de pegar Jonas e falar assim: volte para o propósito, Jonas. É aqui. Você conhece a história. E é isso que eu quero dizer, irmãos. Deus tem propósito em nossas vidas. Naquele momento ali, era a hora de dar aula. E dei minha aula. E suei muito. Mas não titubeei naquilo que Deus me deu para fazer. Fechei aquela etapa e fui embora. Eu e meu colega fomos aprovados naquele lugar. Ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. 2 semanas depois, fizemos um teste seletivo do Cefet. Eu fiquei em primeiro, ele ficou em segundo. Deus me colocou aqui, Deus colocou ele lá. Serve de Deus também. Porque Deus tem propósito em todas as coisas. Você entende? E eu quero dizer o seguinte, irmãos. Esse foi um divisor de águas, porque não era necessário entender que havia outras condições pelas quais nós enfrentaríamos. Assim Deus vai nos treinando dia a dia. Eu digo para vocês: estou preparado? Não, preparado não estou, mas estou também muito preparado. Porque se Jesus está comigo e com você, nós não perderemos jamais a batalha. Porque aquele que nos chamou é poderoso para nos sustentar de pé. Amém? Deus é bom. E nesse contexto, irmãos, essa palavra maravilhosa que Deus trouxe a Jeremias, ele traz a mim e a você, no momento necessário, para que nós lembremos a sua palavra. Agora, como nós lembraremos a palavra de Deus, se nós não a praticarmos na leitura? Como na nossa situação do dia a dia, teremos condições de resolver algo de orientação de Deus, se nós não conhecermos o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto? Porque a palavra de Deus, ele tem assunto para mim e para você, em todas as áreas, em todas as dimensões que nós queremos ou precisamos, e até daquelas que você não sabe, nem eu. A palavra de Deus é eterna, ela é inerrável, ela é infalível, palavra de Deus. Então nós podemos confiar plenamente na sua palavra. Amém? E essa é a condição. Deus então traz a mansa reprimenda para o seu profeta. O que aconteceu com Jeremias? Jeremias esqueceu aquilo que ele, deixa eu falar aqui para não me perder no que eu disse. Jeremias se esqueceu daquilo que ele precisava lembrar, mas lembrou de algo que ele deveria esquecer. Vou falar de novo. Jeremias se esqueceu do que ele precisava lembrar. Você já viu isso? Marcos, já aconteceu comigo? Pois é, acontece com a gente. A gente tem que lembrar uma coisa, esquece, para meu Deus, agora nós não podemos esquecer daquilo que Deus está falando a respeito de nós. E como é que a gente não vai esquecer? Se nós acreditarmos na sua palavra, nós temos que puxar a orelha aqui com todo o bom sentido da palavra. Tem o pastor Paulo: irmãos, vai para casa, lê a palavra, estude. Olha, eu estou dando aqui uma pincelada, mas você tem que voltar e você vai crescer. Irmãos, Deus nos chamou para crescer com ele. Precisamos meditar no que a palavra de Deus tem dito a nosso respeito. Então, essa é a condição. O que Jeremias esqueceu daquilo que ele precisava lembrar? Abra comigo aí o capítulo de Jeremias, que Deus falou com ele. Ele estava queixoso, esse povo, Senhor, não quer ouvir o que eu estou falando, ele estava cheio de queixas, né? Como é que o ímpio prospera? Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 10. Jeremias 4 a 10. Eis a palavra de Deus do Senhor que veio a mim. Essa é a palavra do chamado de Deus a Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o conhecia. Antes de você nascer, eu o separei para mim. É Deus falando com Jeremias. Eu o escolhi para ser profeta entre as nações. Eu disse: Adonai Elohim, nem sequer sei falar, sou apenas uma criança, um menino. No entanto, Adonai me disse: não diga, sou apenas uma criança, pois você irá aonde quer que eu vi. Deus falando, palavra tremenda, e falará o que eu ordenar, o que eu mandar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você, diz Adonai, para o proteger. Então Adonai estendeu a mão e tocou a minha boca, e Adonai me disse: use minhas palavras em sua boca. Hoje eu coloquei ele sobre as nações e reinos, para desarraigar e derrubar, para destruir e demolir, para reconstruir e plantar. Irmãos, quando nós pegamos esse texto, avançamos nele, você está vendo Deus chamando alguém e dizendo assim: eu estou com você, eu não te deixo, a sua batalha, eu nunca te deixei, e você está batalhando, eu estou com você. Irmãos, se nós não crermos na palavra de Deus, estamos perdidos, porque só ela é a fonte de vida, para quem entenda que ainda que eu esteja só, eu não estarei só jamais, porque Deus está comigo todos os dias. Ou nós cremos na palavra, ou então porque nos reunimos todo domingo, todo sábado, toda terça, ou porque nós
nem oramos, se não crermos. A Bíblia diz assim: miserável homem que sou, Paulo disse, se eu esperar apenas por essa vida, a vida é boa para se viver, com todas as lutas, com todo o suor que nós temos, é muito bom, mas é luta, mas é bom, mas melhor ainda é viver a vida de Cristo em nossas vidas, mesmo no meio das lutas, porque na luta com Cristo, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Precisamos conhecer a palavra, mas sem Jesus, qual a razão, qual seria o sentido de tudo isso? Crescer, multiplicar, ricar, ter coisa, morrer? Paulo está dizendo, não, a vida é muito mais que isso. A vida é conhecer a Cristo Jesus. O próprio Jesus no livro de João vai dizer assim: e esta é a vida eterna, que conheço a mim como o único Senhor, e o Senhor como o único Deus. Essa é a vida eterna, nós passaremos a vida eterna. Jesus está dizendo, conhecido a Ele. A vida eterna é conhecer a Cristo. Ah, Marcos, mas eu pensei que tem rua de ouro. Tem, para pisar. Tem mansão celestial? Tem, a Bíblia diz. Mas não é pela rua de ouro que nós vamos ir para lá. Não é pelos palácios que estão lá. Glória a Deus, que Deus vai preparar todas elas. Mas é por causa do próprio Deus que nós vamos ir para lá. É Ele a razão da existência. Alguém disse, eu não sei como desse pregador, talvez você vai se lembrar, que ele disse: eu não quero ir para um céu onde Jesus não está. A razão do céu é Jesus. A razão de existir eternamente é Cristo Jesus, perdão. É Cristo Jesus. É Ele a razão. Ele é tudo que nós precisamos. Você tem uma ideia do que é isso para mim e para você? Vamos avançando no tempo de fecho, se Deus quiser, no tempo certo, 20 minutos. Diz que Jesus foi ser batizado por João Batista. Conhece esse texto? Conhece? Lá no livro de Mateus, Marcos, lá nesse texto. E diz que Jesus é batizado por João. Jesus entra nas águas do Jordão e vem. E quando ele está sendo para ser batizado, o João Batista fala assim: mas Senhor, é eu que tenho que ser batizado por ti, e o Senhor vem ali. E Jesus fala assim: não, faça para que se cumpra a lei, e batiza. E aí diz que João então batiza Jesus, que privilégio. João Batista, o único dos profetas, né? Messiânicos, antes de Cristo, ele está ali representando a velha aliança, batiza o Rei Eterno. Diz que quando Jesus sai, o céu se rasga, desce uma pomba do céu, repousa sobre Jesus, e uma voz do céu ecoa, dizendo que é a respeito de Jesus. Você se lembra? Este é meu Filho amado, em quem tenho total prazer. Prazer de Deus é Jesus. Agora imagine, se Deus me fez e fez você dizendo que o prazer dele é Jesus, qual é o nosso prazer no céu? Percebe? É Ele a razão da nossa existência. É Ele, Jesus, o nosso Redentor. Aqui no Antigo Testamento, trazendo para esse contexto, Jeremias está questionando a Deus, e Deus está dizendo a ele: Jeremias, não se canse em correr com pessoas que vão caminhando com você, porque eu estou contigo. Se te fatigas com homens que vão a pé, como poderás competir com o capão? Jesus, em tempo algum, queixou-se de Deus por ter que caminhar milhas e milhas para poder pregar e falar das coisas com ele. Ele ia e voltava. Creio que os pés de Jesus, tanto andados, latejavam demais, porque ele era plenamente homem, plenamente Deus, mas ele tinha os atributos humanos também, de caminhar, de fatigar, era a condição humana. Suamos, gastamos energia, Jesus gastava energia também, sabe se alimentar, mas ele diz assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E Jesus pagava o preço, né, de muitas orações, mas Jesus não era aquele queixoso: Deus por que isso, Deus por que aquilo. A única vez que você vai ver Jesus falando a respeito desse tempo é quando Jesus está para a partida da terra. Ele diz assim: Pai, por que tu me desamparaste? Na cruz do Calvário, Jesus foi afastado do Pai por causa do meu e do seu pecado. Fomos ali em Cristo Jesus, totalmente representados pela figura humana de Cristo Jesus, morto naquela cruz para nos dar a vida e a vida eterna. Mas nós não temos da parte de Jesus nenhum queixume com Deus a respeito de nada. Pelo contrário, ele diz assim: meus filhos, João 16:33, neste mundo vocês terão lutas e aflições, mas tem de quê? Tem de bom ânimo, tenham coragem. Tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus fala: olha para mim, olha para mim. E nesse contexto, então, de andar com Cristo, nós aprendemos muito. A palavra de Deus ela é eterna, de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. O contexto da palavra continua sempre a mesma, aponta para Cristo. Gênesis aponta para Cristo, né? Êxodo aponta para Cristo, e vai lá, né? Números, Deuteronômio, todos os textos vão apontando para Cristo. Todos os textos.
E todos os textos apontando para Cristo está dizendo assim: olhe para Ele, porque olhando para Cristo nós avançamos em vida com abundância. Então, essa pergunta, que é retórica, né? Nela mesmo já tem uma resposta, nós já conhecemos. E o Senhor diz para ele: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Sabe o que eu penso nesse texto também? Paremos, ouçamos a voz de Deus e sigamos o que Deus tem nos orientado. Hoje, agora, no seu trabalho, na sua casa, na minha casa, no meu trabalho, onde estivermos, Deus está nos cercando e nos colocando em situações das quais nós precisamos encontrar formas de alcançarmos o principal alvo de nós aqui: vidas para Jesus. Apresentarmos Jesus a tantos outros que estão carentes, sedentos de Deus. Você entendeu por que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, eu vou te levar para outro patamar, para outro plano. Mas você precisa ser treinado. Quantas vezes na minha vida eu falo: meu Deus, me reprovar de novo, meu Deus, reprovar de novo, Jesus. Ah, meu Deus, Deus vai me receber mais na sala dele. Por quê? Porque só toma na reprovação, mas Deus não desiste de mim e de você. Ele quer que a gente seja aprovado. E Ele vai tratar comigo e contigo, até que sejamos aprovados. Graças a Deus por isso. Porque Deus nos aprova no seu amor, na sua misericórdia. Eu não tenho competência nenhuma, gente. Eu não sei nada disso. Deus está ótimo desse jeito. Mas é tão bom você saber que você não pode nada. Porque quando você entender que você não pode nada, que você não tem nada, eu sou tudo e posso tudo por você. É isso que precisamos entender. Jesus vai à nossa frente e Ele coloca as coisas em ordem. Ainda que olhemos para ser caos, Jesus continua sendo Deus. Se Ele fez, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra criadora e trouxe a existência aqui que não existia, pelo poder da sua palavra, Ele é poderoso para fazer mudar toda e qualquer circunstância das quais nós não podemos fazer. Deus pode. E é Deus confiar. Aí poderia vir uma pergunta, eu me fiz uma pergunta: ô Senhor, já sabendo que me pergunta por misericórdia, dizer isso, eu já li isso lá na frente. Eu fiz uma pergunta já sabendo a resposta. Será que tem alguém que foi capaz de correr com o cavalo no Novo Testamento? Será que tem alguém lá na frente lá que conseguiu correr com o cavalo? Você conhece alguém? Só Filipe. Ah, ele, né? Vamos para a Bíblia lá no Novo Testamento. Vejamos Atos capítulo 8, versículo 26, esses minutos finais. Alguém que correu com cavalos para cumprir o propósito de Deus. Amém? Amém. Atos capítulo 8. Deus nos traz alguém para dizer para mim, para você, para Jeremias, né? Mas trazendo esse contexto aqui do Novo Testamento: se você cumprir os propósitos para o qual eu te chamei, você vai correr junto com o cavalo, sim. Você vai ter velocidade para cumprir o meu propósito. Ô Marcos, é uma Ferrari agora, não é mais cavalo não. Deus me faz voar um avião para cumprir o propósito dele. Você acredita? Eu creio. Ah, meu Deus, está demorando tanto essa bênção para chegar na minha vida. Eu estou orando já tem 10 anos. Não sei quanto tempo tem. Espera em Deus, porque o tempo de Deus é caioso. Na hora que Deus trouxer o tempo, aquilo ali passa tão rápido. Fala: meu Deus, aí eu digo: ó, Deus fez. Porque Deus que fez, faz. E Deus que fez e faz, fará. Continua sendo o mesmo Deus. Então o que a gente vai fazer? Descansar. Atos 8, 26, por favor. Vamos lá no texto, Atos 39. Eu vou fazer uma leitura rápida, viu, irmãos? Um anjo da palavra de Sabe: levante-se, vá para o sul, para a estrada que desce a Jerusalém, a Gaza, aqui o deserto. Ele se levantou e foi. No caminho viu um etíope, um eunuco, um ministro encarregado de todo o tesouro de Candace, ou rato da Etiópia. Ele estivera em Jerusalém para adorar, e agora voltava para casa. Estava sentado em sua carruagem e viu o profeta. Quem é o profeta aí? Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e fique perto dela. Epa, peraí, vamos parar um pouquinho. Aproxime-se de quem? Aproxime-se da árvore da carruagem. A carruagem está parada não. O cidadão que estava na carruagem, o referencial dele, né, João? Ele estava parado em relação à carruagem. Está aqui, a carruagem está lá. Mas para Filipe, a carruagem está lá. Agora imagine quantos cavalos estavam puxando aquela carruagem que levava o primeiro ministro da rainha de Candace. Ô Marcos, traz isso para a minha realidade hoje. Imagine, não sei que carro seria hoje, uma limusine passando, ele era o primeiro-ministro, com sua comitiva, a toda velocidade. Eu quero trazer essa ideia para mim, para você, é para entender o propósito de Deus. Será que eu, hoje, você, somos aqueles que corremos na carruagem?
E aí uma pergunta para mim, mas não sei que está me ouvindo agora. Ou será que são aqueles que estão sentados dentro da carruagem? Ah, limusine, sei lá, qualquer lugar, lendo sem entender, olhando sem perceber. Já viu isso? Por que, Deus? Ou nós somos aqueles que corremos juntos com a carruagem, ou somos aqueles que estamos sentados, esperando chegar dali algo que possa trazer uma resposta a respeito do nosso coração. Aquele homem que estava ali na carruagem correndo, diz o Deus Sagrado, ele estava lendo o profeta Isaías, e ele lia a parte do texto, que ele diz assim, né? Como é que está o texto aí, nós vimos? Povo Israel, cadê o versículo? Não, desculpe. Ele foi levado como ovelha para ser morto, ele estava lendo essa parte, como cordeiro silente, diante do tosqueador, ele não abriu a boca, ele foi humilhado e privado de justiça. Quem pode falar a respeito dos seus descendentes, já que sua vida foi tirada da terra? Ele lia essa passagem de Isaías, ele lia e não entendia nada. E aí vai um texto para nós. Talvez muitos estejam conosco, caminhando, sem entender. Não porque sabemos tudo, mas por misericórdia de Deus nos ajuda a ajudar uns aos outros a respeito do conhecimento da palavra. Aquele homem era o primeiro-ministro, ele conhecia tudo de finanças, ele conhecia muita coisa, mas a respeito do reino de Deus, não conhecia. Como nós também não conhecemos. Então Deus fala: Filipe, vai atrás dele. Agora pensa na ideia. Se Filipe chegasse para falar assim: Senhor, eu estou aqui em Jerusalém, eu estou fixado aqui, esse é o contexto. A igreja aqui está renovada, o poder do Espírito Santo está descendo nesse lugar. Todo lugar que eu olho, eu vejo cura, transformação, braço crescendo, gente ressuscitando. Eu estou num avivamento e o Senhor está me mandando para ir para o deserto, para uma cidade, uma estrada deserta lá na faixa de Gaza. Essa mesma faixa que está passando por essa tribulação. É duro, né? Chegar para o pastor da igreja, falar assim: pastor da igreja naquele momento, filho, vai para qual lugar? É lá que eu te quero. Hein? Você questionar. A Bíblia fala que foi. Sabe por quê? Porque quando somos guiados pelo Espírito de Deus, Deus nos leva para o propósito, a existência dele. É para nós isso aqui. Eu digo para você. É para temor e tremor mesmo. Porque Deus chama, Deus capacita. Deus manda para um lugar onde nós seremos juntos com o seu reino. Então o Filipe foi para lá. E lá estava a carruagem passando. E o Filipe sabe o quê? Você está entendendo o que você está lendo aí? Entendeu? Quando estamos no propósito de Deus, corremos do tempo na velocidade de Deus. E diz: como eu vou entender se ninguém me explicar? A carruagem está parada, não. Os dois correndo. Aí ele fala assim: sobe aqui e me explica. Percebeu? Andar no tempo de Deus é cumprir o propósito para o qual ele chamou. Então, ao fazer isso, o que eu quero trazer um paralelo para mim e para você é que enquanto Jeremias queixava a Deus a respeito do que estava acontecendo, e olha que Jeremias é o nome de Deus, Deus tratou com Jeremias para mostrar a realidade que Jeremias está em outro patamar. Filipe já estava andando nesse tempo com Deus, ao ponto de correr com cavalos, para levar a mensagem da vida eterna a todo aquele que precisa ouvir. Deus nos dá a velocidade maior do que nós temos para cumprir propósito de existência. E qual é o maior propósito de existência de nós aqui na terra? Glorificar o nome de Deus, de viver para o louvor da sua glória, ser representantes de Deus na terra, ser embaixadores que proclamam a verdade do reino na qual nós pertencemos. Nós estamos em terra estranha, nós estamos anunciando aqui: Jesus virá, o reino eterno já está estabelecido, é tempo de se voltar para Deus, porque logo agora, logo ali à frente, já não mais existirá essa existência, porque Deus nos fez para habitarmos eternamente com Ele. Se a Bíblia, e ela é a palavra de Deus, de fato ela está dizendo para mim e para você: Deus nos ama, é hora de tomarmos decisão de seguir a Cristo, seguir a Cristo, seguir a Cristo, porque não há outra razão de existência. Podemos acordar, comer, andar, fazer tudo, fazemos, falar, tudo, mas passamos tudo na perspectiva de que nós estamos andando com Cristo para a eternidade, com Ele, em eternidade. É essa a condição para qual Deus nos chamou. Então Deus disse para Jeremias: vá e proclama esse povo. E Jeremias foi, e Jeremias então entendeu o propósito, e Jeremias então começou a cavalgar junto com cavalos, porque agora ele foi para Jerusalém e disse: olha, é hora de se arrepender. E o povo do coração do mundo não se arrependeu. Então Deus disse através de Jeremias: o juízo chegará. E chegou através da Nabucodonosor, e chegou através da perseguição, e aquele povo foi para o cativeiro, porque não ouviu a voz de Deus. Mas enquanto a Jeremias, Deus disse, cuidou de Jeremias. Você tem uma ideia? Deus mandou Jeremias comprar uma terra que seria tirada deles. Jeremias, vai lá, compra um terreno lá, mas a terra que o Senhor está falando aqui, que vai ser tirada do povo, como vai sobrar? E ele comprou a terra. E o povo voltou,
e Jeremias tinha uma terra que Deus não levou para o cativeiro. Tanto é que o cativeiro babilônico chegou para Jeremias, não é aquele representado daquelas pessoas, eles podem usar a dama, não lembra agora? Disse assim: olha, Jeremias, você quer ir para a esquerda ou para a direita? Escolhe aí. Você está entendendo? Não é que Jeremias era melhor, Jeremias estava sofrendo demais daquele povo, Jeremias chorou. Alguns dizem que Jeremias era um profeta chorão, porque ele estava queixando diante de Deus. O livro de Lamentações, no livro de Lamentações, ele falou todo Israel por conta daquela condição. E Deus então cumpriu o propósito da vida de Jeremias, para que ele pudesse entender que o Senhor cumpre a sua palavra. Aquele povo voltou do cativeiro. Jeremias também profetizou essa volta. Jeremias é um livro profundíssimo, não é? E cumpriu o propósito da sua existência no Antigo Testamento. Filipe, no Novo Testamento, a conta veio para você assim: cumpramos o tempo de Deus, porque aquele que nos chamou é poderoso para nos sustentar de pé, cumprir o propósito da existência para o qual nós estamos aqui. Para fechar, então, irmãos, Deus havia prometido desde o começo do chamamento de Jeremias que estaria com ele e, portanto, não deveria temer. Assim também é conosco. Deus me chamou? Me chamou. Ele me chamou porque eu sei no dia que eu me entreguei a ele. Então, fique em paz, Deus vai te sustentar até o fim. Ele vai trazer a existência que é necessário fazer para o louvor da sua glória. Você tem temido diante dos desafios apresentados a você por conta do chamado de Deus? Deus tem te chamado, você está com medo, preocupado? Sabe que Deus está te capacitando para o chamado. Senhor, será que eu vou dar conta disso? Deus te garante, fala assim: se eu te chamei, eu te garanto, eu te sustento. Porque aquele que é poderoso para nos dar, que precisamos dar aqui também na nossa existência. Com esse texto da palavra que me lembra agora, que diz assim, lá no Salmo: nunca vi os justos desamparados, nem a sua descendência aqui me dando pão. Por quê? Porque o Deus que garantiu você no passado, os seus pais garantiram a você a mesma coisa. Eu estou contigo. Deus nos está prometendo riquezas absurdas, é bom tê-las, mas Deus não nos promete isso. Deus promete muito além, poderosamente, mais do que isso. Ele está nos garantindo a vida, e vida com abundância, a vida eterna, essa que jamais passará. Deus, ou melhor, tenha certeza que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus, quando o céu se rasgar, né, e ouvir a chamada, e o Pai eterno, o Senhor Jesus, se apresentar, é hora de entrarmos no lugar eterno que o Senhor nos preparou, com Ele eternamente, nas bodas eternas do Cordeiro. Vamos ficar de pé e vamos orar nessa hora, irmãos? Deus é bom o tempo todo, cuida de nós. Então, no contexto correr a corrida de Deus. Não se fatigue, porque Deus se fortalece para tal. Porque está treinando a mim e a você para outros níveis dos quais ainda não caminhamos. Mas Ele vai nos treinar no processo. No processo. O processo às vezes é doloroso, pode nos levar a choro, onde ninguém nos vê. Senhor, será que a gente dá conta? E o Senhor diz assim: por misericórdia, estou com você. Não vou pregar de novo, não. Eu só para lembrar alguém aqui. Se alguém quer chamar a Deus, Senhor, quem vai ser daqui para frente? Descansa, porque aquele que te chamou, Ele te sustenta até o fim. Amém? E dá a vitória. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra bendita. Senhor, nós te agradecemos porque, apesar de nós, o Senhor nos capacita e nos leva para outros níveis, dos quais os propósitos do Senhor serão estabelecidos. Jeremias fez questionamento ao Senhor, mas Jeremias entendeu que os propósitos do Senhor são eternos, que ele estava sendo um profeta para aquela geração e para nós hoje. Ele é um profeta que, ao profetizar a sua palavra, Senhor, ele está falando para todas as gerações, até o dia que o Senhor volte. Confie em mim, ouça a minha voz, vamos andar em níveis diferentes. O livro de Jeremias mostra isso: andar em caminhos sobre modos excelentes com Deus. Nos ensina a fazer assim, Jesus. Também vimos aqui no Novo Testamento Filipe, meu Deus, andando agora em outro patamar, em outro nível, porque ele foi cumprir propósito, literalmente, ali estava literalmente, talvez não vamos correr literalmente com pessoas, com carros, com coisas desse tipo, mas estaremos cumprindo o propósito de existência que diz cumprir níveis de referência no qual o Senhor quer que estejamos para alcançar outras vidas para o Senhor, porque se há, e de fato é, um propósito de existência, é trazer outras pessoas para conhecer o único Deus verdadeiro. Senhor, nos deu o restante de noite em paz, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por este culto e lhe pedimos que o Senhor fortaleça os nossos corações, as pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem, que recebam da parte do Senhor também o consolo, a cura, a restauração. Talvez muitos deles não estão correndo, mas estão como aquele eunuco, sentado esperando aprender a respeito de ti. Envie pessoas para proclamar a verdade do Evangelho, para que sejam salvas e restauradas, que possam também correr a corrida do Senhor, a corrida que tem como alvo eterno a chegada em grande estilo, é na vida eterna com Cristo Jesus. Assim nós choramos, assim nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Irmão Neto, por favor, passar aqui para Deus abençoe depois, irmãos, a cabeça nessa hora.
que maravilha, né? Ouvir a palavra de Deus, nos encoraja, nos orienta, aponta o caminho. Que Deus continue te abençoando, irmão Marcos, te dando a sabedoria do alto. E é o Senhor que nos usa, né? E tudo vem dele e tudo é para ele. Amém? Irmãos, alguns avisos aqui. O culto que nós temos de oração na quarta-feira, com o pastor Joás, ele vai retornar em fevereiro. Por enquanto a gente está de férias. Tá? O culto sobre escatologia, o estudo sobre escatologia com o pastor Jamilson, às quintas-feiras, também só vai voltar em fevereiro, na primeira semana de fevereiro. Assim como os adolescentes e os eventos ligados às mulheres. Continuamos com o culto lá na Lagoa do Arroz, continuamos com o culto aqui na Escola Bíblica Dominical, que é no domingo às 10 horas da manhã, e o culto noturno aqui, que é às 18h30. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma noite, Senhor. Por mais uma noite que Tua palavra foi ministrada, em que com os nossos ouvidos nós podemos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Permita que nós possamos guardar a Tua palavra, Senhor. Proclamar a Tua palavra, viver a Tua palavra. É o nosso desejo, Senhor. Nos ajuda. Nos dê uma semana abençoada, guardada pelo Senhor, instruída pelo Teu Espírito, Senhor. E que possamos, durante a semana, Senhor, ser instrumentos do Senhor para levar Cristo àqueles que precisam, Senhor. Nos ajuda. Abençoe cada um que está nos ouvindo pela Rádio Brasil FM ou pela internet e aos nossos que estão aqui também, Senhor. Que o Senhor venha abençoá-los com todas as formas de bênçãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Lembrando que quem trouxe a sua oferta, a sua contribuição, diz que pode vir até o gasofilácio, que o Senhor os abençoe e os guarde. Uma boa noite e que Deus nos acompanhe e dê um bom retorno guardados por Ele para a casa de vocês. Boa noite, irmãos. Pode deixar aí. Ô João. Fala. Como é que diz? A transmissão. Deve ser no X, né? Desejo encerrar seu vídeo.